Fadiga negra. As pessoas estão cansadas de pessoas negras. Toda vez que você olha, algum negro está discutindo sobre algo. Bem, você sabe. O Derek Penny, toda aquela situação foi ruim. Então, Ah, sim, isso foi incrível, isso foi incrível. E Sim. Vou ser honesto. Uma das coisas que me surpreende porque sou americano, vivi aqui até os 8 anos e depois cresci na Inglaterra e então me mudei por todo o mundo. O que me surpreende na consciência americana é que eles têm essa grande preocupação com o racismo. E eles parecem pensar que este é um país racista, tipo, vocês não foram a lugar nenhum. Sim. Porque este é o país menos racista do planeta. Você acha que a América é racista? Deixa-me te dizer onde é racista. Sabe qual é o lugar mais racista? África. Assim. Você já esteve na África? Você é Hutu, você é Tutu, você é Mbumbu. Tipo, eles estão se matando, tendo genocídios. Eles não parecem iguais. Eles estão puxando facões. Olhe para o genocídio em Ruanda. Eu nem conseguia distinguir os dois grupos. Eles estão correndo por aí balançando lâminas. Mano, o mundo inteiro é racista pra caramba. Eles são negros se matando por nada. Por nada. Hutu, tutu, o formato do seu nariz. Eu não sei, é porra. eles têm este enorme continente. Você tem todas essas pessoas negras. Você tem todos esses recursos. Tudo que fazem amizade. E eles são provavelmente o continente mais pobre do mundo, porque Claro. eles não têm liderança. E a cultura deles está simplesmente quebrada. 100%. E também é porque a África é rica que é pobre, o que falaremos em um segundo. Mas a América é o lugar menos racista que você encontra no planeta. Você acha que a China não é racista? Você acha que o Japão não é racista? Você acha que a Índia não é racista com seu sistema de castas? Você acha que a África não é racista com seus genocídios? Tipo, em todo lugar. Mesmo quando me mudei pra Inglaterra, a quantidade de racismo que enfrentei por ser americano. Tipo, eu era americano. Eles diziam, Yankee, idiota, atirador de escola. Easter, vai insimar. Mas é como cuidado. Mas a questão é que eu acho engraçado. Sim, sim. Porque essas pessoas não conseguem aceitar uma piada. Tipo, eu adoro quando as pessoas... Eu tenho o grupo de amigos mais diverso e nossas amizades são baseadas no racismo. Tipo, isso é engraçado. É engraçado. Tipo, eu conheço um cara branco Sim, sim. que é leal. Certo. Estranhíssimo. Mas, tipo, nós zoamos uns aos outros o tempo todo. Tipo, racismo é hilário entre um grupo de amigos. Certo. Mas na América todo mundo é tão sensível a isso, é insano. E eles acreditam que vivem em um país racista. É como você precisa ir basicamente a qualquer outro lugar. Vá a qualquer outro lugar e você verá. E o que é interessante é que, na verdade, os países como Dubai, onde passo muito tempo nos Emirados Árabes Unidos, que é um país super diverso com 80% de imigração, mas os locais, os nativos, estão acima de você. Você não pode mexer com um árabe do Golfo nos Emirados Árabes Unidos. Você pode vir e pode visitar, e pode comprar uma casa bonita, e pode viver lá, e pode aproveitar Dubai, mas se você bater seu carro em um árabe, a culpa foi sua. Sim. É assim que é. Tipo, não há como escapar disso, certo? Então, o mundo todo é racista, exceto a América. E essas pessoas estão constantemente e incessantemente chorando. É tipo quase ingrato. É ingrato. Bem, eu acho que a maior parte disso vem da comunidade negra, no entanto. Eu acho que é isso que mantém o racismo vivo neste país. Sim, é só... E os brancos, eles têm, os liberais brancos empurrando isso também, é apenas um leve apoio, sim. Bem, eu acho que todos estão cansados disso agora, mas eles vão continuar tentando empurrar isso, porque eles permitem sentir-se importantes por 5 segundos, então vão continuar tentando empurrar isso. Mas, Andrew, você se considera afro-americano? bem, há momentos. Sou como o andarilho do dia, eu toco de um lado pro outro. Depende. Sim. Sabe, tipo, eu tinha uma tia. Ela é negra. E ela fala como uma mulher branca até ficar brava. Aí ela é jamaicana. Sim. Você já teve um desses? Sim, definitivamente. Sim. Isso é como eu. Depende do meu humor. Às vezes sou branco, às vezes sou negro. Depende do meu humor. Sim. Mas, não, é realmente interessante. E também, reconhecimento de padrões não é racismo. Precisamos deixar isso muito claro. Tipo, se eu penso em um pedófilo, eu imagino um homem branco. Não. Sim, certo? E se eu penso em um tiroteio de gangue, eu imagino um homem negro. Chame-me de racista, mas é isso que eu imagino, certo? Se você imagina um... Quando pensa em tacos, pensa em latinos. Bem, isso mesmo. Sim, 100%. Construa o muro. Então, Saímos dos tacos. Está bem, não precisamos de mais. Então, Se eu entrar em um restaurante latino, e ver um monte de asiáticos fazendo tacos, eu saio imediatamente de lá. Sim. 100%. Então, estereótipos raciais também existem por uma razão. Mas agora vão tentar nos dizer que temos que ignorar o reconhecimento básico de padrões ou é racismo. E este é o ponto que é difícil, porque vou ser completamente honesto com você. Se eu fosse a Branca de Neve, e eu era um policial. E eu estava no centro de Chicago, e são 4 da manhã, e eu parei um Toyota Camry, e há 4 caras negros nele. E meu parceiro foi morto há 2 anos por causa de um Toyota Camry com 4 caras negros nele. e eles não estão obedecendo. Eu ficarei com o dedo no gatilho. Agora, fingir que ele não é, isso é reconhecimento de padrões. Sim, certo. Isso é padrão. É assim que você sobrevive na sociedade. É assim que você sobrevive no mundo. A razão pela qual nossos ancestrais sobreviveram é porque vimos alguém tentar acariciar o leão. Certo. Vá com ele. Nós estamos tipo, há um padrão aqui. Sim, você tenta. Ele morreu também. Ok, evite o leão. Há um reconhecimento de padrão. Certo. Então, o que é interessante, o que é tão assustador sobre esse argumento de racismo é que ele impede as pessoas, vou te dar outro exemplo disso em um segundo, mas ele impede as pessoas de agirem de forma apropriada, entendendo que talvez o mundo não seja um lugar perfeito, talvez nunca vá ser totalmente equilibrado, então você precisa entender quando será considerado mais uma ameaça. Então, se eu fosse uma pessoa completamente negra naquele Toyota Camry, eu diria, esse policial está intimidado, pessoal, temos que nos comportar da melhor forma.
Agora, eles vão sentar e dizer, eu não deveria ter que fazer isso. Você não deveria ter que trancar sua porta à noite. Mas você tem que fazer isso. O mundo não é um lugar perfeito. Não existe isso de não deveria ter que. Eu sou um homem grande. Se eu for bater, digamos que meu carro quebre e eu vá bater na porta de alguém no meio da noite. Eu sei que sou assustador. Se uma menina bater, eles podem abrir. Vou ser mais intimidador. Tenho que ter isso em mente. Não vou estar na porta como se estivesse tentando se exibir. Porque eles não vão abrir a porta. Você tem que saber o jogo que está jogando. Sim, porque os brancos, alguém bate na porta e eles ficam tipo, eu não conheço esse cara, provavelmente é uma invasão domiciliar. Tem esse e... Sim, exatamente. Então, o que estou dizendo é, e isso vai me causar problemas? Se você é uma pessoa negra no centro da cidade e entende como o centro da cidade funciona, quando você é parado pela polícia, você deve obedecer mais do que nunca, porque deve entender. Sim, talvez seja injusto ele ter essas noções preconcebidas. Talvez seja injusto. Talvez você seja uma ótima pessoa. Talvez sim, mas o mundo não é perfeito. E pensar que o mundo é perfeito e nós tentando empurrar essa versão ideal do mundo onde todos ignoram o reconhecimento básico de padrões. É besteira e lixo. Eu fico mais intimidado quando passo por 5 homens. Se estou andando sozinho à noite e há 5 homens em uma esquina, acho isso mais assustador do que 5 mulheres em uma esquina. Sou sexista. Não, é uma merda. Eu não sou um idiota. Sou realista. Sou um realista. Então esse racismo foi tão longe agora que estamos perturbando a capacidade das pessoas de serem realistas. Então, eles esperam que uma mulher branca pequena passe por 5 negros grandes no meio da cidade de Chicago e dizer, não seja racista, Jane. Não seja racista, Jane. Não seja racista. Oi, pessoal! Tipo, cara, você vai perder sua bolsa, pelo menos. Certo, isso não me incomoda. Tipo, se eu estou entrando em um elevador, isso já aconteceu connosco. Entramos no elevador e é só uma senhora branca e ela apenas se afasta para o canto. E simplesmente, tipo, segurar a bolsa dela. Eu fico tipo, eu não te culpo. 100%. Eu não te culpo nem um pouco. Mas o que é engraçado é que eles fingem que ser intimidador é uma terrível maldição quando se trata de algo como uma abordagem policial. Quando vivem a vida inteira tentando ser o mais intimidadores possível. Exatamente. Você está se posicionando de uma certa maneira. Você está se vestindo de uma certa maneira. Você está ouvindo certa música. Você é um maldito gangster e quer que todos que passem por você saibam que você é um verdadeiro maldito G. Você quer que todos tenham medo de você o tempo todo. Mas então, exceto quando o policial fica com medo e puxa sua arma, aí é tipo, uau, qual é o problema? Você tem assustado as pessoas a vida toda. Você tem intimidado as pessoas a vida toda. Você poderia estar usando um terno de 3 peças. Tinha um maldito chapeuzinho. Você estaria bem. Não, você está usando uma maldita bandana dos Crips. Por que você acha que eu era um gangster? Mas falando em Ebonix, Sim, mas é besteira. Então tudo isso é feito de propósito. Todo esse argumento sobre racismo foi longe demais. Pelo que eu sei, pessoas negras e brancas têm basicamente o tratamento justo. Quero dizer, a lei se aplica a todos nós. Na verdade, a lei deu aos negros uma série de vantagens sobre os brancos. Então, sentar aqui e acreditar que este é um país racista é completamente ignorante. Não é um país racista. E você pode ter sucesso neste país se você não importa a cor da sua pele, se você fizer o seu melhor e se comportar da maneira certa. E talvez haja um raro cenário em que você sinta que está sendo tratado de forma diferente por causa da sua cor de pele de maneira negativa, mas também você não está falando sobre todas as vezes que foi tratado de forma positiva por causa da sua cor de pele. Talvez porque você é um homem negro grande, você tenha problemas em paradas policiais, mas não tem problemas andando sozinho à noite como uma pessoa branca pequena tem. Então, há várias vezes em que as pessoas estavam lá esperando pra roubar alguém e pensam, não ele? Então você tem os prós e os contras. Então você tem os prós e os contras dessas coisas. é a vida. É a vida. Então Você tem que aproveitar as vantagens. Exatamente. E só pra voltar ao meu ponto, porque mencionei isso antes e só quero concluir. Eu disse sobre como a África é pobre porque é rica. Eu assisti um estudo realmente interessante. Você deveria assistir. Era sobre o que faz uma nação perfeita. Porque eu estava tentando construir o país perfeito na minha mente. Tipo, o que faria a nação perfeita? Falava sobre se você começasse do zero, como teria o país mais rico, próspero e perfeito. E dizia que os países com o melhor clima são países como Inglaterra e Países Baixos, porque você quer que seja um pouco chuvoso. Você quer ser capaz de ter agricultura e não quer que as pessoas se divirtam demais de graça. Como na Tailândia, eles não precisam ser ricos. Basta ir à praia, pegar um coco, eles estão vivendo bem. Na Inglaterra, você precisa ter uma Ferrari e uma mansão. E ainda assim está deprimido. Então, você trabalha muito, paga muitos impostos. Então, há um monte de coisas envolvidas nisso. Mas dizem que se você tem uma estrutura social complicada, os recursos naturais tornam seu país mais rico. Então, como a Noruega é muito rica, eles têm petróleo e um monte de recursos naturais, mas têm uma estrutura social complicada. Então, eles extraem o petróleo e esse dinheiro vai para o fundo soberano norueguês que é investido em ações, títulos e ETFs de ouro e tudo é rastreado online. E eles são um país muito rico. A África é super rica, mas eles não têm sistemas complicados. Então, o que acontece lá é que eles descobrem cobalto. O problema com os recursos naturais é que não requer a sociedade para obter o valor disso. Então, se você tem um país que fabrica motores a jato, agora você precisa de fábricas, o que requer força de trabalho, que precisa de casas, que precisam de universidades, que precisam de escolas, que precisam de hospitais, que precisam de estradas. Então, você tem que construir toda essa infraestrutura ao redor para produzir esses motores a jato. Se você encontrar cobalto, basta extraí-lo do solo.
Então, o problema da África é que é tão rica que não tem essas estruturas complicadas. O que acontece é que eles encontram cobalto. O ditador faz um acordo com o exterior, geralmente o Ocidente, para colocar dinheiro no bolso. Eles enviam alguns soldados e algumas crianças para cavar. Eles retiram todo o cobalto. Vai direto para o Ocidente. O ditador fica rico. Nenhum dos africanos fica rico. Nenhuma nação africana fica rica. Eles não constroem nada. E o cobalto se vai. O Ocidente é rico. O ditador vai para Dubai. Pronto, acabou. Então, o maior problema da África é que ela é realmente tão rica em recursos que é prejudicada por quantas coisas tem. Se não tivesse recursos, poderiam construir coisas e juntar tudo e começar a construir motores a jato. Mas não fazem isso porque, tipo, olha, encontramos algo interessante aqui. O ditador fica rico, alguns dos elites ficam ricos e a pessoa comum se ferra. O que é meio injusto. Mas essa é a história. Africana? Essa estupidez, isso... Quero dizer, você acha que isso é... Vou soar como um supremacista branco ao dizer isso. Mas você acha que... Eu sei o que você vai dizer. Nem diga. Você acha que isso é genético? Bem, Mas vamos lá, cara. Byron Daniels está atrás de mim. Byron Daniels. não, mas vamos pensar. Bem, deixe-me corrigir isso. Não é genético, é cultural. Sim. Quero dizer, vamos... Mas não. Mas a cultura em um período de tempo suficientemente longo é genética. Sim, sim. Este é o problema. Sim. Então, tipo, quando as pessoas brancas, sabe o que eu adoro? Se você assistir no Twitter, é realmente o melhor argumento. É tão divertido. Os realistas raciais, os super racistas que dizem, tipo, as pessoas negras são geneticamente diferentes das pessoas brancas e vocês são mais violentos e blá blá blá. E toda essa merda. Eles sempre me atacam no Twitter e me chamam de mulato e outras merdas. É tão engraçado. E eu leio toda a merda deles. Eu leio toda a merda deles. Eu leio todas as coisas sobre realismo racial. E eu meio que fico lá pensando. Meio que concordo com algumas coisas. Eles dizem que os negros são naturalmente mais violentos. Eu digo, você está absolutamente certo. Cuidado. Mas é verdade, covarde. Mas cultura em um período de tempo suficientemente longo se torna genética. Quero dizer, sejamos honestos. A pessoa média, o africano médio é tão inteligente quanto o ocidental médio? Não. Eu argumentaria que se você for à República Centro-Africana, onde não há escolas e não há infraestrutura e os pais deles não foram à escola e os avós deles não foram à escola, provavelmente eles não são tão inteligentes quanto alguém cuja toda a sua linhagem foi educada na universidade. Provavelmente isso é verdade. Então, após um período de tempo suficientemente longo, isso se torna genético. Sim. E então você quer pegar um número suficiente deles e jogá-los aqui e esperar que operem dentro de sistemas complicados que eles não entendem completamente? Provavelmente vão apenas dizer, que se dane, vamos roubar a loja. E então você tem... Quero dizer, isso é realismo. Sim, porque você olha para a África, é um continente, não é um país. Mas se isso fosse um país como os Estados Unidos, com os recursos que tem, a força de trabalho que tem, eles seriam uma superpotência. A maior superpotência. Deveria ser um superpoder. Mas este pequeno Estados Unidos, a maioria é branca. Easier. Sim. Está governo do mundo. Bem, as pessoas brancas são as melhores em construir sistemas complicados. Isso é o que as pessoas brancas fazem de melhor. Sim. Quero dizer, tipo, meu cameraman que está fora, ali está ele. Olhe pra ele, certo? Essas são as pessoas que nos anos 1960 na NASA. Quando fizeram a Apollo 11. Sim. Todos aqueles desgraçados, eram tipo 20 mil deles, carinhas brancas com óculos. E pedaços de papel e uma caneta. E eles colocaram algo na Lua. Você coloca 10 mil pessoas negras em uma sala e diz a elas pra alcançarem qualquer coisa. Cara, isso foi tão errado, mas factual. Quanto tempo até começar uma briga? Shanico está entrando. Ela está tentando acertá-lo. Tipo, nós somos mais orientados para a família, somos mais orientados para o clã, certo? Sim. Você sabe, tipo, nós somos tribalistas. O que é uma vantagem e uma desvantagem. Novamente, essas são vantagens e desvantagens. Mas se você quiser extrapolar isso para um estado-nação, a coisa em que o homem branco é melhor é trabalhar com pessoas que ele não conhece. Esse é o superpoder do homem branco. O homem branco dirá, olá, eu tenho um monte de dinheiro e quero construir barcos. Decidi que quero construir barcos. Então vou procurar o melhor construtor de barcos. John Smith. Olá, construtor de barcos. Eu não te conheço, você não me conhece. Isso se chama um contrato. E vamos fazer um contrato. Você vai construir os barcos e eu vou pagar por isso. E agora temos uma empresa de navegação bem sucedida. Na África não funciona assim. Eles dizem, sou rico, quero barcos. Quem eu conheço? Meu primo. Sim. Meu primo não sabe construir barcos. Ele não sabe nada sobre barcos, mas é quem eu conheço. Ele é o único em quem confio. Ele é do meu clã. Ele é da minha família. Então eu vou até meu primo. Você está encarregado dos barcos. Ok, eu vou construir os barcos. Ele pega o dinheiro e então nenhum barco é construído. E tudo está ferrado. É por isso que o ministro das finanças é o segundo primo do maldito presidente e ninguém sabe de nada e é tudo insidioso, porque você só confia nas suas pessoas. Agora, eu ainda sou assim. Sou negro o suficiente assim agora. Confio no meu irmão, no meu povo. Então, eu tenho isso de negro em mim, mas também sou branco o suficiente para saber que posso fazer um contrato e construir um barco. Mas os brancos são fantásticos em confiar em pessoas que não conhecem. É por isso que os brancos dizem, olá vizinho, eles nem te conhecem. Olá, daí que em Perchin, Tur, Edersang, as pessoas brancas têm essa coisa estranha. Não é estranho, mas a mentalidade das pessoas brancas é muito mais voltada para o benefício da sociedade com uma compreensão maior de trabalhar com aqueles com quem não estão diretamente relacionados. Enquanto que as pessoas negras é como, essas são apenas as minhas pessoas. E é muito insular, mas se torna muito mais difícil governar um país dessa forma com competência. Se você quer governar um país com competência, precisa encontrar a pessoa mais competente para o trabalho. Eu não sei se isso é verdade, não quero ser cobrado por isso e não quero ser atacado por isso. Pode não ser verdade, mas eu vi algo sobre quando os britânicos começam a enviar seus navios ao redor. Eles ficaram surpresos que, quando chegaram a todos esses países nativos, os aborígenes, na Austrália e na África e na Índia, todos esses lugares, ninguém tinha ouvido falar de um contrato.
Ninguém tinha ouvido falar da ideia de trabalhar com alguém que não fosse da família. Eles diziam, é um contrato. Eles não tinham ouvido falar de um contrato, isso. Ninguém tinha ouvido falar disso. Então, o quê? Você simplesmente encontra qualquer um pra fazer isso. Mas as pessoas querem falar que elas não unicamente de Bem, isso mesmo. Então eles estão, tipo... Sim, bem, isso é. Você já viu aqueles vídeos deles comendo? A África... Ei, puxa aquela piada. Leva 20... Joe, puxa aqueles vídeos do TikTok dessas tribos africanas. Byron, sinto muito. Nossa, eu sei que você foi pego com maconha. Que decepção pro homem negro ser pego com maconha. Sim, fraude de cheques. 100% traficante de pessoas, sabe? Dane-se isso, vou pra Vegas. Dane-se essas pessoas, traga seu caso, vá se danar. Fez uma diferença maior? Essas pessoas não evoluíram nada, né? Por provavelmente 5.000 anos, né? De volta a ser um homem branco nos tempos da escravidão. Sim, vamos levar esses, né? Certo. Então vamos falar sobre isso agora. Estamos indo para o realismo racial. Você sabe, somos as únicas pessoas suficientemente morenas para escapar com isso. Então podemos fazer isso. Oh, não vamos nos safar dessa merda. Bem, vamos falar sobre isso, certo? Sim. Então, o homem branco, onde ele cresceu, principalmente, eles tinham que planejar de uma forma diferente dos africanos. Então, por exemplo, se você estivesse na Inglaterra, teria que cultivar grãos, porque é assim que você se alimenta. Mas os grãos só crescem em uma parte do ano. Então você tem que pensar adiante e tem que planejar. Você tem que arar o campo, depois tem que cultivar o grão. Depois, você tem que construir edifícios para armazená-lo. Matt, isso significa que você precisa de muitas pessoas. Muitas pessoas precisam de escolas, hospitais, estradas, moradias. Agora você precisa de uma cidade. Você tem que planejar tudo em um ciclo de um ano só para ter comida. Na África, eles não precisavam fazer isso. Manga, boom. Eles simplesmente pegam uma manga quando estão com fome. Vá matar isso. Eles tinham tantos recursos que não precisavam planejar com antecedência. Espere até estar com fome. Mate algo. Coma. Você não tinha a mesma infraestrutura necessária para comer. Faz frio na Europa? Fica frio, você tem que construir uma casa, você precisa de lenha, você tem que pensar no futuro. Aplicando isso ao longo de 1000 anos, você tem uma mentalidade muito diferente em relação à vida do que na África, que é apenas puro sobrevivencialismo brutal. É isso que é. Sim, eu ouvi esse argumento por causa do clima. E o branco versus o homem branco e o homem negro. Ambas as raças evoluíram de forma diferente ao longo do tempo, porque viver em um clima frio, você sabe, horrível, você tem que pensar. Sim. E você vive em um ambiente quente. Você simplesmente se levanta, faz cocô. Sim. E fazer uma tigela de sopa, como diz Nuts. Isso mesmo. E você está bem. Sim. Então, é isso. E depois aplicamos isso ao que eu disse antes sobre o homem branco ter que trabalhar com outras pessoas que ele não conhece particularmente. Se você vai passar por todo esse trabalho para construir, para cultivar grãos, e você tem que construir um armazém de grãos, você não quer que seus grãos estraguem. Então você vai encontrar o melhor cara de empresa de armazém de grãos do mundo, quem quer que ele seja, e você faz um contrato com ele e aprende a trabalhar e se dar bem com pessoas com quem você não se dava particularmente bem. Enquanto os africanos não tinham nenhum desses problemas, então eles são muito mais baseados em clãs e orientados para clãs. Tribalista. Você vê isso aqui na América. Sim, tipo, eu costumava ser um investigador particular. E eu estava observando pessoas, reivindicações de seguro, certo? Antigamente, então... Então ele está me observando por Byron. Sim. Então, obrigado. Por que estou pegando no pé do Byron? Foda-se o Ron também. Foda-se os dois. Que se dane o Ron, o pequeno Ron. Sim, certo. Então, eu era um investigador particular e me mandaram para a comunidade negra. Era Watts. Ninguém mais queria ir. Eles disseram, precisa se queixar. Então o homem branco me manda pra lá e eu estou lá. Estou naquele bairro talvez 2 minutos antes de todo mundo sair, tipo, quem é esse cara? Sim, claro. É como você vê esse tribalismo que veio da nossa evolução na África, está aqui na América. 100%. Você poderia estar indo pra qualquer bairro negro, todo negro, mesmo se você for negro, eles vão te olhar de forma estranha. Mas esta é a coisa interessante, porque as pessoas em casa não entendem que a própria matriz, as pessoas que estão no comando do mundo, encontram cada ação inata, encontram cada inclinação inata que os humanos têm e a sequestram e a disfarçam. Então, o tribalismo natural que os negros têm, eles sequestram e usam como cavalo de Troia contra nós. Quando um criminoso condenado faz alguma besteira que não deveria ter feito, e os negros o defendem de qualquer maneira. E raça baixa, Certo. Porque é tribalismo, não é? eles vão defendê-lo de qualquer maneira. Sim, é isso que eles fazem. Os liberais são realmente muito tribalistas. É muito interessante que se um conservador é acusado de algo, nem mesmo condenado, nós nos autodestruímos. Enquanto se um liberal é acusado de algo, ninguém se importa. Se ele for condenado, ninguém se importa. Se ele fez isso, ninguém se importa. Há um vídeo, ninguém se importa. Os liberais não se importam. Os liberais aceitarão um criminoso em sua equipe se isso os ajudar, sem problema. Nós, conservadores, com a superioridade moral, vamos nos autodestruir por uma acusação o dia todo. É patético. Mas eles fazem isso com tudo. Eles colocam um cavalo de Troia em todas as coisas. Então, se você está no comando do mundo e quer alcançar um objetivo, essas pessoas não são estúpidas. Elas literalmente governam o mundo. Elas vão sentar e dizer, ok, queremos convencer as pessoas de que se pagarem mais impostos, o sol vai parar de ser quente? Então, como fazemos isso? Bem, este é um argumento bem difícil de passar, então vamos começar com algo mais básico. Você gosta de árvores? Sim. Sim, eu gosto de árvores. Você gosta dos oceanos de peixe? Você quer destruir o mundo inteiro? Não. Não, eu não quero destruir o mundo inteiro. Tudo bem, então, vamos aumentar seus impostos. Então, eles pegam seu natural. Então, eles pegam sua inclinação natural. Tem que ser um idiota pra acreditar nisso. Então, eles aproveitam sua inclinação natural pra gostar da natureza mal
E eles colocam um cavalo de Troia. Eles colocam cavalos de Troia. Outro é a tolerância. Oh, nós somos cristãos. Sim, você é tolerante, certo? Vocês não são pessoas horríveis. Vocês são tolerantes, vocês entendem outras pessoas. Vocês são tolerantes. Sim. Certo, aqui está o Drag Queen. Uau! Então é isso que eles fazem. Eles pegam suas inclinações naturais e introduzem esses cavalos de Troia o tempo todo. Então o tribalismo dos negros está sendo usado contra eles quando defendem idiotas de merda. Nenhuma outra raça faz isso, aliás. Se um homem branco tivesse uma ficha criminal tão longa quanto o braço dele, e assassinasse alguém, os brancos não seriam tipo, defenda! Os brancos nem sequer se defendem. Então vamos esquecer isso. Asiáticos, tanto faz. Mas os negros seriam tipo, não, ainda assim, tipo, a maneira como atacaram o Daniel Penny, tipo, aquele desgraçado estava assediando pessoas no metrô pra sempre. E ele está fazendo seus movimentos de Michael Jackson, ou seja lá o que for, que ele está. Então, um dia... É por isso que eu chamo de fadiga negra. As pessoas estão apenas cansadas disso. Sim, sim. Mas o tribalismo negro simplesmente se une em torno dele. Então você adiciona um pouco de dinheiro, porque todas essas pessoas conseguem de alguma forma pagar suas contas. Como você paga suas contas quando está marchando para os negros o dia todo? Sim, tente. Saia e marque o dia todo. Vá, apenas decida. Sabe de uma coisa? Estou super apaixonado por este assunto. Claro, e comece a marchar o dia todo. Sim, logo você vai perceber que não tem onde morar. Esses desgraçados estão em uma mansão, sim, dirigindo escalades com segurança privada. Você adiciona dinheiro dos Estados Unidos? Sim. E de repente você tem esses enormes movimentos. E não é só na América. Isso é o que o Estado americano tem feito globalmente em todo o mundo. Em todo o mundo. É assim que eles fizeram a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eles sentam e dizem, como fazemos pessoas que são tão etnicamente próximas, tão etnicamente alinhadas, que parecem exatamente iguais, que falam a mesma língua, que viveram lado a lado por eras, que cresceram assistindo aos mesmos programas de TV, que compartilham a mesma história, como fazemos elas se odiarem? Bem, o que precisamos é de uma campanha de 20 anos promovendo a independência da Ucrânia, que a Ucrânia é, na verdade, um país separado da Rússia. E precisamos promover a língua ucraniana. E precisamos mudar as estações de TV ucranianas e torná-las diferentes da Rússia. Precisamos cortar as notícias russas. Precisamos promover essa ideia de que a Ucrânia sempre foi sujeita a abusos da Rússia e que são um povo abusado. E então precisamos encontrar os nacionalistas dentro da Ucrânia que acreditam que a Ucrânia deve ser um lugar independente. Depois precisamos prometer a eles que quando a Ucrânia for um lugar independente, eles serão os reis dela. Então precisamos tornar todos eles ricos e dar-lhes muito dinheiro, que em um período de tempo suficientemente longo, você acaba gerando ódio e sentimentos suficientes para conseguir a maldita guerra que você quer. É tudo feito de propósito. Todas essas coisas são cavalo de Troia. Então quando eles sentam e dizem, queremos uma guerra entre esses dois países, eles vão dizer, ok, vamos encontrar e infiltrar o aspecto nacionalista deste aqui, Ou o mesmo com o maldito sol sendo quente. Vamos encontrar um desgraçado que gosta de árvores. Vamos oferecer a ele um monte de dinheiro, fazer ele andar por aí. Sim, e as pessoas também são, as pessoas são deliberadamente ignorantes por uma bolsa. Sim, tipo, eu vou ser honesto. Tipo, você pega a pessoa negra média e diz, olha, só diga que as pessoas negras são oprimidas. Olha, aqui está algum dinheiro. Eles não dão a mínima. Eles não dão a mínima. As pessoas são bem vazias. Você não se lembra de ser criança e pensar que os adultos eram inteligentes? Sim. Eu costumava realmente admirar os políticos. Eu costumava admirar os adultos? Sim. Eu pensava, esse é um adulto. Acontece que eles eram todos completamente retardados. O tempo todo. E é como se todo mundo fosse um idiota. Todo mundo é burro pra caramba. Sim. Todo mundo faz qualquer coisa por um maldito salário. Sim. Todo mundo é um mentiroso do caralho. Sim, todo mundo é interesseiro. E as únicas pessoas meio inteligentes que existem são as pessoas como eu que pelo menos entendem o que eu sou. Tipo, eu não nego essas coisas. Vou sentar aqui e dizer, a razão pela qual sou melhor do que esses idiotas é porque eles nem sabem que são essas coisas. Vou me autoanalisar e dizer, eu sou interesseiro. Eu sou uma pessoa que vai tentar fazer coisas para seu próprio interesse. Eu sou uma pessoa que vai tentar se beneficiar. Então, eu posso pelo menos me controlar porque sei o jogo que estou jogando? Esses outros idiotas são tão burros, que nem sabem o jogo que estão jogando, então realmente acreditam que estão salvando as árvores. Sim. Ou salvando o homem negro enquanto recebem dinheiro para marchar o dia todo. É uma armadilha do caralho. Idiotas são o inimigo, pessoal. Idiotas, pessoas burras, sabe, tipo, pessoas estúpidas ou esquisitas ou nerds, todas essas pessoas que na escola eram intimidadas e provocadas. Acho que talvez fosse a maneira de Deus ou a seleção natural de mantê-las no seu devido lugar. Assim que eles conseguem algum poder, veja o que eles fazem. Olhe para os garotos do teatro. Sim. Quando os garotos do teatro apanhavam, estava tudo bem. Agora eles são chamados de democratas e estão destruindo a sociedade. Precisamos de mais valentões. Precisamos dos valentões de volta. Sim. Isso é uma história verdadeira. Eu mudei de escola muitas vezes quando era criança porque me mudava muito. Sabe quando você assiste a filmes e alguém entra na nova escola e vê o nerd sendo provocado e eles vão conhecer o nerd e o nerd é realmente um cara legal? Você já tentou conhecer um nerd? Porque depois de tipo 5 minutos você pensa, entendo por que eles implicam com você. Se você algum dia for falar com um garoto esquisito, você entra numa nova escola, eles dizem, não fale com ele é esquisito. Sim, eu fico tipo, deixem ele em paz. Sim, não, ele é um esquisitão, ele é um perdedor. Eu digo, gente, são tipo 6 de vocês. Deixem ele em paz. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que falar com ele por 5 minutos. Eu digo, que se dane esse cara, gente. Ele é muito esquisito. Aquele garoto é esquisito. A maioria dessas pessoas merece o que recebe.
Lembro que tínhamos esse amigo, não vou dizer o nome dele. Lembra? Acredita nesse cara, J.B. Hopkins. Lembra dele? Sim, tipo, ele era o cara esquisito. Ele tirava só notas A, mas era esquisito. Ninguém falava com ele, sim. Então eu e o Kelvin, acho que tínhamos uns 6 ou 7 anos. Vamos lá, vamos falar com ele. Estão implicando com ele. Então ficamos por lá. Ele disse, ei cara, por que vocês não vêm hoje pra gente brincar? Sim, certo? Então vamos à casa dele e ele chama o cachorro. Ele começa a masturbar o cachorro dele. Uau. E então olhamos um para o outro, é como... Amigo, vou chutar o seu traseiro. É como esses garotos estranhos. Eles acabam lá, não é por acaso. Sabe? Então, é meio que seleção natural, mas acho que agora, todos eles podem se candidatar a cargos públicos. Eu vejo esses políticos democratas fazendo esses TikToks de Totti. Sabe o que foi? Foi Trump? Jasmine Crockett? Mano, foi o discurso do Estado da União do Trump. Quando vi o discurso sobre o Estado da União dele e vi eles levantando os cartazes, tipo, sabe? Elon pague seus impostos e tal. Eu estava sentado em um bar de charutos com o Tristan e Roger Stone, que é um G, e eu estava assistindo ao Estado da União. Eu disse, em nenhum país sensato na Terra, Donald Trump poderia estar lá em cima dizendo a verdade e algum idiota de merda. Retardado estar na mesma sala, zombando dele. Sim. Que tipo de país de merda é este agora? Quem são essas pessoas? Você não conquistou nada. Quem é você pra sentar com sua bunda gorda? Você nem consegue controlar as calorias, sentado aí numa cadeira, insultando o Elon, que está colocando foguetes no espaço. Salvando a humanidade. Satélites. E você está sentado lá com seu cartaz, achando que está bem, como presunçoso, estúpido e arrogante. Você tem que ser pra sentar lá, depois de não ter conseguido absolutamente nada. Nem toba, não. Eles abriram uma placa. Elon Joba. Sim. Comendo Twinkies e então... Eu vou pegá-lo. Tipo, essas pessoas são uns idiotas. Em qualquer país de verdade. Em qualquer país sensato, sinceramente. Se você tivesse o homem mais rico da Terra, que estava encarregado de inovar provavelmente as tecnologias mais disruptivas do mundo em qualquer país de verdade, é claro que ele estaria no governo. Ele provavelmente seria o maldito presidente. Ele provavelmente estaria no comando de absolutamente tudo, e não haveria algum maldito hipopótamo zombando dele da plateia. Ele seria o chefe de tudo. Pense em Azerbaijão, se tivesse o homem mais rico do planeta, que era a única pessoa capaz de fazer coisas no espaço que ninguém mais conseguia, e colocar chips no cérebro das pessoas, e a única pessoa que poderia competir com a China e sua futura hegemonia global quando se trata de veículos elétricos. E você tinha um homem competindo contra toda a base industrial chinesa, e ele é super rico. Você tem esse cara. Você acha que vai permitir que ele seja vaiado por um ninguém com uma placa? Em qualquer país de verdade, ele seria um senhor, mas aqui na América estamos tipo, que se dane o Elon, que se dane. Ele está tentando nos economizar dinheiro. Foda-se o Elon. Tipo, quem são essas pessoas? Quem diabos são essas pessoas? Eu realmente... Sim. Eu juro, quando meu caso criminal estiver concluído, vou andar por aí. Vou a esses protestos, vou simplesmente dizer, quem é você? Conte-me a história da sua vida. Estou muito interessado. O que você alcançou que se compara a Elon Musk? Porque você tem uma opinião muito forte. Por favor, me diga o que você fez. Porque você fede. Sim. Você não tomou banho hoje. Eu quero saber o que você realmente acredita. Como o mundo deveria realmente funcionar. É incrível pra caralho. É incrível. Oh, Jesus. Não. Ele deve ir. Elon Musk. Sem dinheiro. Sempre pessoas brancas também. Vamos, dane-se. Já falamos bastante dos negros. Vamos falar dos brancos. Pessoas brancas. Vai se ferrar, mas... Pessoas brancas. Pessoas brancas vão se extinguir por causa de mulheres como ela. Sim. Certo. Sabe, nós falamos sobre isso, eu vou contar algo. Precisamos de algumas pessoas brancas boas, cara. Mano, os brancos vão se extinguir, e é culpa deles mesmos. Sim. Você é organizado, você é inteligente, você poderia colocar tudo em ordem, você se recusa porque há muitos traidores no seu grupo. O que eu disse antes sobre homens traindo outros homens é como eles conseguem fazer essa besteira centrada em mulheres que destrói os homens o tempo todo. As pessoas brancas estão sendo subvertidas por todas as pessoas brancas, que estão desesperadas para ver sua raça se extinguir. Sim. Você nunca pode ter um traidor no seu grupo. Assista ao filme 300. Você tem que ter os 300 caras mais fortes vivos. Sim. Você tem um traidor, você vai perder. Você nunca deve ter um traidor no seu grupo. Os brancos foram traídos por todos esses liberais brancos que estão desesperados para ver os brancos desaparecerem. Eles não têm filhos. Eu nem o chamaria de liberais. Eu chamaria, tipo... Progressista. Sim. Eles são autoextincionistas. Enfim. Tudo o que eles estão implorando é apenas para serem completamente dizimados, controlados e destruídos. O que me interessa é que os brancos já estão levando uma surra de todos os lados por pessoas negras que estão com raiva sempre que estão na situação errada. O que vai acontecer quando vocês nem forem mais a maioria? Sim. Vocês brancos acham que vão estar em uma posição melhor quando forem a minoria no seu próprio país, com todo esse ódio intrínseco? Eles vão estar falando sobre escravidão daqui a 2000 anos. Dependendo de uma prisão espacial. Sim, veja o que está acontecendo na África do Sul. Eu acho que os negros estão tomando todas as terras dos brancos até Sim, a cena de Suana. Eles pegaram. Apenas pegaram. E os brancos estão lá desde os 1600. Eles estão lá há muito tempo. Sim. As pessoas têm essa ideia. Os brancos vieram e tomaram. Eles estão lá, 600, 700 anos eles estão lá. Eles são tão africanos quanto qualquer um. Mas não, eles estão perdendo a cabeça porque são brancos. Por que estão tomando as coisas deles? Porque eles têm coisas. Sim. Porque eles têm algo pra tomar. Sim, certo. Certo. Então, é realmente incrível que as pessoas brancas estejam nesse caminho de extinção. Mas as pessoas brancas não podem ser nacionalistas. E as pessoas brancas não podem se amar e não podem se defender. Sim. E isso é feito pela matriz de propósito.
sabe? E há muitas razões pra isso ser feito. Eu falei sobre isso no PBD. Já me trouxe muitos problemas, mas a narrativa da Segunda Guerra Mundial é como eles fazem isso. Eles dizem que quando os brancos são nacionalistas, acaba como nazistas. É por isso que usam a narrativa da Segunda Guerra Mundial pra subverter os brancos que se defendem e se unem. E então, se você entender a verdadeira história da Segunda Guerra Mundial, você entende que isso é uma mentira. Então, essa é a verdadeira traição ao homem branco. Aqui está nosso novo sorteio. Sim, saia do caminho. Uau, isso é lindo, não é? Dodge Challenger Hellcat. Olhe para os pneus. É um V50 neste bi, é supercharged, carroceria larga. Isso significa que agarra a estrada. Você não pode virar este carro. Olha como este carro é sexy. Você poderia parecer com Stephen Hawking e ainda assim conquistar uma garota neste carro. Vá para officialhogsfins.com. Qualquer coisa que você comprar no site te dá automaticamente 100 para ganhar. Nenhuma compra necessária. Melhoria da casa para ele. E veja se detalhes. Sim,